Olá, bem-vindos ao Cinemarden, mais um episódio da série Meu Filme de Cabeceira. E no programa de hoje, o meu convidado é o crítico de cinema, professor de cinema na Belas Artes, lá em São Paulo, membro da Abracine, autor de livros, também tem um canal no YouTube, o Teia de Ideias. Aqui embaixo vai ter o link na descrição para você acessar. Doni Correia. Obrigado pela presença, Doni. Eu vou direto logo ao assunto. Qual é seu filme de cabeceira? Olá, Marden, tudo bom? É muito bom participar contigo aí, bater esse papo. Fazia tempo que a gente não conversava sobre essa paixão que é o cinema. Então é muito bom estar aqui com você, para o seu pessoal aí também. E o meu filme de cabeceira é O Gabinete do Dr. Caligari, 1920, clássico do expressionismo alemão. Pois é, um filme que foi lançado na Alemanha em fevereiro de 1920, como você falou, o ano. Então, está completando agora 103 anos, né? Já tem domínio público esse filme? Ele eu acho que de alguma forma já caiu em domínio público, né? Porque embora eu não sei exatamente como funciona a lei, né, de Eu direito acho que são autoral, 70 anos, né? Por são aí. 70 anos, né? Mas tem algumas peculiaridades e o Murnau Institut, né, da Alemanha, recuperou o filme, então eu não sei se isso implica em algum direito autoral sobre a cópia deles, A cópia mas restaurada, né? é exato. O fato é que ele está amplamente disponível no YouTube, por exemplo. Você encontra, sei lá, 100 versões diferentes desse filme, né? É, Então ele é facilmente assistível e muito recomendável que se veja, né? Porque ele é, é no, obrigatório, assim. no Brasil, a Obras Primas do Cinema lançou essa cópia restaurada Viu? dentro dessa caixa do expressionismo alemão. Já que você mostrou essa caixa, que é uma caixa, é uma série, são várias caixas, não é só essa, eles lançam Isso, outras. Este filme, que foi dirigido pelo Robert Wiene, exato. o marco zero do expressionismo alemão, ou do movimento expressionista alemão no cinema, já que esse movimento como um todo envolveu a literatura, envolveu outras artes e, obviamente, o cinema também. Ele é considerado o filme que, de fato, abre as portas da estética expressionista vinda da pintura, e do teatro, né, expressionista, da literatura, como você bem falou, no cinema. Então, é a última parada aí do expressionismo entre as artes, né? Ele não seria um filme expressionista originalmente, né? Depois a gente pode falar um pouco disso, mas os ecos, né, do expressionismo, ele já aparecia em alguns filmes importantes aí feitos no pré-Primeira Guerra e durante a guerra, né? Tipo O Estudante de Praga, o Golem, né? Que o Paul Wegener dirigiu. E atuou também. Mas o Gabinete do Dr. Caligari é aquele que vai, de fato, trazer para a tela do cinema toda aquela estética sombria, oblíqua, distorcida, né, fúnebre, que já vinha da literatura e da arte expressionistas, né? Então, de fato, é considerado o primeiro. E, curiosamente, não seria um filme pensado para ser expressionista, né? Ele era pensado para ser um experimento, mas não de natureza expressionista propositalmente. E o cinema teve vários movimentos cinematográficos ao longo de seu pouco mais de um século de vida, todos muito importantes, mas eu creio que eu defendo, não sei se você vai concordar comigo, também não é problema nenhum se não concordar, mas eu creio, eu defendo que o expressionismo alemão seja o mais importante desses movimentos todos, porque ainda hoje você vê elementos marcantes desse movimento em utilização em muitos filmes. A questão do uso da sombra, a questão do uso dramático dos objetos de cena, dos cenários, posicionamentos de câmera. Cidadão Kane.
que é muito Exato, consideram perfeito. uma das maiores obras-primas do cinema, não existiria do jeito que ele foi feito se não fosse o expressionismo alemão. Você percebe muito, mas muito mesmo, do que você tem nesse movimento em relação a tudo isso que eu já falei, de posicionamento de câmera, enquadramento, o uso de luz e sombra, tudo isso o Cidadão Kane bebe muito. Eu tenho certeza absoluta que o Orson Welles deve ter visto muito cinema alemão Bastante. de 1920 para poder conceber visualmente o Cidadão Kane. Eu acho que não só ele, né? Eu acho que toda a estética do cinema noir, ele Sim, bebe, com certeza. né, na fonte do expressionismo alemão, e principalmente nesses dois filmes que, para mim, são, de fato, os maiores representantes do expressionismo alemão, que é o Caligari e o Nosferatu, né? E viu no ano seguinte, né? Veio no ano seguinte, exato. E não só o Orson Welles, com certeza bebeu nessa fonte, mas a gente tem diretores atuais, o próprio David Lynch, se você pegar a fotografia de Eraserhead, de O Um Homem Homem-Elefante. Elefante, né? Não só porque é preto e branco, mas é porque existe um contraste maior entre luz e sombra quando você faz um filme em PB. E, obviamente, isso está expresso em Caligari, né? E foi uma coisa absolutamente acidental no caso do Caligari, porque como o filme foi feito a partir de um roteiro de duas pessoas completamente desconhecidas da indústria cinematográfica alemã, que é o Karl Mayer e o Hans Janowitz, que depois se tornariam, claro, né, famosos e solicitados para outros filmes, né? O Karl Mayer, por exemplo, escreveu Berlim Sinfonia da Grande Cidade, escreveu a Última Gargalhada, As Mãos de Orlac, enfim, ele, né, fez uma carreira como roteirista mesmo, mas ali em 1919, quando ele apresenta junto com Hans Janowitz a ideia para o filme, os produtores, né, da Prana, da Prana não, a Prana produziu Nosferatu, mas da Decla Bioscope, né? é, não acreditavam que poderia ser uma boa gastar muito dinheiro com esse filme, porque ele não vinha de nomes, né? De nomes famosos. Então, tudo foi feito num esquema meio que de economia. E outra, a Alemanha tinha acabado de sair da Primeira Guerra, vivia uma recessão imensa, então, tudo que fosse econômico era bem-vindo. Então, o filme ele era rodado de noite, com pouca iluminação. O cenário expressionista ele foi criado, na verdade, para poder evitar que se tivesse que construir cenários mesmo dentro do estúdio. Então, o cenário expressionista ele é pintado em lona, né? E posicionado atrás, assim, quase como se fosse um teatro mesmo. E quando eu digo que ele se tornou um filme expressionista por acidente, foi porque o produtor do filme, um dos produtores, um deles era o Eric Pomer, né? É, não queria, na verdade, ele queria mudar completamente tudo à revelia do Karl Mayer e do Hans Janowitz. Então, ele imediatamente contratou um diretor de arte chamado Hermann Warm, que era ligado ao movimento expressionista na pintura. Ele tinha participado dos grupos expressionistas de Dresden, né? Munique, enfim, para fazer aquele cenário, porque originalmente o Karl Mayer e o Hans Janowitz eles imaginavam que o cenário deveria ser algo mais puxado para um pré-surrealismo. Tinha um artista tcheco chamado Alfred Kubin, né, que ele tem umas pinturas meio doentias, assim, meio nebulosas e tal. E o Hans Janowitz, que era tcheco, também gostava muito disso. Só que o Eric Pomer não aceitou. Ele falou: não, eu vou fazer do meu jeito porque eu quero fazer esse filme com o mínimo de despesa possível, né? E olha no que deu, né? Pois é, e isso que você falou do surrealismo, você percebe nitidamente isso em alguns objetos de cena, em a maneira como o cenário vai sendo modificado, você vê que há distorções, há um trabalho bem inteligente também de perspectiva, né? Que Sim.
momentos você vê, e principalmente isso tem a ver um pouco com a precariedade da produção, eles tinham pouquíssimo dinheiro. Uhum. Eu lembro de ter lido que eles gastaram cerca de US$ 800 para todo o trabalho de composição dos cenários. Olha aí. É Se na nada, né? época, 1920, US$ 800 não era assim uma fortuna para. E foi a maior despesa da produção, porque os dois atores principais receberam US$ 30 por dia de trabalho. Olha isso, né? E já Ou seja, eram, assim, já tinham. seguramente, eu não sei quanto tempo durou a filmagem, mas não creio que tenha sido uma filmagem assim muito demorada, talvez uns 10, 15 dias, se Por muito. aí, por aí. Que era, na verdade, o padrão, assim, para filmes mais ligeiros daquela época, né? Porque a Alemanha, embora ela tenha saído da Primeira Guerra totalmente destruída em termos econômicos e sociais, o cinema cresceu muito durante a guerra, né? Porque durante a guerra houve uma espécie de embargo ao filme internacional, sobretudo vindo dos países que estavam lutando contra a Alemanha, notadamente os Estados Unidos, Inglaterra, França, né? E isso criou uma reserva de mercado dentro da Alemanha que fez com que o cinema, estranhamente, estivesse muito desenvolvido depois da Primeira Guerra Mundial. Então, tinha-se filmes que eram superproduções, como é o caso dos Nibelungos e tal, mas tinha aqueles filmes que eram mais de ocasião. O Caligari é um deles, né? Um filme de ocasião. Então, eu acho que é por aí mesmo, não deve ter durado muito mais do que 10, 15 dias para se filmar, né? E note-se que o roteiro do filme também foi totalmente alterado, né, pelos produtores, né? Da história original, em relação ao que o filme ficou, a história foi bem modificada. Eu acho que ficou muito boa essa modificação. Assim, geralmente a gente fala que o produtor, quando tem muita ingerência, né, no trabalho, pode acabar prejudicando, né? Aí o diretor tem que fazer o director's cut depois. Nesse caso, eu acho, comparando o roteiro original com o filme, como foi realizado, eu acho que foi um acerto. E muitos estudiosos também classificam o Gabinete do Dr. Caligari como o primeiro filme de terror. Nem existia a ideia de um gênero de terror. É, Na verdade, eu acho que nessa época nem a ideia de gênero cinematográfico existia ainda, né? Apesar de é, os filmes que você pode classificar como de terror terem sido feitos antes, mas eu creio que nenhum deles tenha o mesmo impacto que o Caligari tinha. Então, entrando nessa veia agora, complementa dando um resumo da história do Dr. Caligari para quem ainda não. E nem se preocupe com spoiler, o filme já tem mais de 100 anos. Não, o spoiler tem 5 anos de carência. Depois de 5 anos, o spoiler está liberado para nós que somos críticos, Claro, né? eu Trabalha defendo com, com essa lei do cinema, spoiler. né? E 100 anos, enfim, né? O que acontece? O Gabinete do Dr. Caligari é um filme que se passa numa cidadezinha chamada Ostenval, né? Uma cidadezinha pequenininha. Possivelmente a história se passa ali entre final do século XIX, começo do século XX. Então, é uma cidade ainda bem assim provinciana, onde todo mundo se conhece, existe lá um certo marasmo, né, na cidade, porque é pequeno, tem pouca coisa para se fazer. Como eu falei, todo mundo é amigo de todo mundo, e lá tem dois amigos, né, que são o Francis e o Francis é o personagem principal e o Alan, que é o melhor amigo dele. Os dois têm uma queda pela Jane, Jane, né, em alemão, na pronúncia alemã. Ficou Jane depois, quando fizeram com os intertítulos em inglês. Na verdade, eu acho que quando fizeram os intertítulos em inglês, mudaram o nome dela para Mary, alguma coisa assim. Depois eu falo sobre essas cópias dilaceradas que tem por aí, até para quem está assistindo a gente poder achar a cópia bacana de se ver, assim, né? Mas, então a história vai girar em torno desses três no primeiro momento, né? Os dois são muito amigos, tem uma quedinha pela mesma menina, a menina não se decide com quem quer ficar, então é aquela amizade que ao mesmo tempo tem uma pequena disputa, né? E aí chega nessa cidade de Ostenval uma dessas feiras itinerantes, né? Que traz uma série de Atrações, né?
atrações, né, circenses e aquela coisa meio clima de quermesse, né? E nessa feira de variedades vem junto um tal de Doutor Caligari, que ele quer colocar lá uma tenda nessa feira de variedades para exibir o sonâmbulo que ele tem, que se chama Cesare. Está até ali, ó, né, na minha canequinha. Sim, sim, Eu tô sou vendo. absolutamente alucinado aqui na minha tatuagem também, né? Então, você vê que é de cabeceira e da vida, né? O filme. Aham. Ah, então, Mas o você Caligari. não é sonâmbulo, né, Dani? Né? Não, não sou sonâmbulo. Quer dizer, acho que não, né? Não sou, porque minha esposa nunca me pegou assim andando pela casa de madrugada e tal. É, então o Caligari ele chega nessa cidade querendo a licença, a permissão para exibir o Cesare, que é um sonâmbulo que, segundo ele, é capaz de responder a perguntas sobre o futuro das pessoas, né? Aquela coisa bem quermesse mesmo de Uhum. interior, né? Ah, e num primeiro momento ele é maltratado é como se fosse o secretário ali, responsável pela organização pública da feira, né? E ele é maltratado, ele vai falar com o secretário, espera aí, eu não estou com paciência agora para falar com você e tal. E ele marca aquilo, né? Ele deixa marcado, ele fala, tá bom, né? Pode deixar, eu espero, não se preocupe. Naquela noite, a esse incidente, a esse desentendimento, o secretário é assassinado, né? Sob circunstâncias suspeitas. Mas tudo bem, vida que segue, a cidade lá, né? Fica todo mundo meio assim, a polícia fica é, é, fica em alerta, né? Vamos ver o que vai acontecer. Chegam a prender depois um suspeito que supostamente teria sido o autor desse crime, de outros que vão acontecer a partir da chegada do Caligari, mas o Francis e o Alan resolvem ir passar o tempo lá na feira de variedades e entram na tenda do Dr. Caligari, né? E o Cesare, então, é despertado, o Cesare, maravilhosamente interpretado pelo Conrad Veidt, né? Quem não lembra do Conrad Veidt, ele é o oficial nazista do filme Casablanca, no final ali, né? Aquele oficial que fica perseguindo lá o Humphrey Bogart o tempo Não inteiro. foi ele também que fez O Homem que Ri? Foi, exato, o Homem que Ri Aham. é ele também. Ele A é a inspiração inspiração do do Coringa. Coringa, exato, né? Então, o Conrad Veidt era um ator já famoso do teatro alemão e estava começando uma próspera carreira, assim, no cinema alemão também. O Cesare talvez é um desses personagens principais. Ele vai fazer o Gabinete das Figuras de Cera, As Mãos de Orlac, enfim, né? Ele e o Werner Krauss. O Werner Krauss faz o Dr. Caligari. Então, o Dr. Caligari desperta o Cesare ali na frente da plateia e fala: olha, quem quiser aí perguntar alguma coisa sobre o futuro, o Cesare agora vai responder, né? E o Cesare, então, fica lá parado e o Alan levanta a mão e fala assim: eu quero saber, vamos ver se é verdade isso aí. Eu quero saber até quando eu vou viver. E o Cesare olha para ele e fala: até esta noite. Né? Daí ele fica assim, ele fica assim, né? Toma aquele choque e tal. E o Francis fala: isso é bobagem, né? Pois isso aqui é uma feira para a gente se divertir, não vai levar isso a sério. Naquela noite, o Alan é assassinado, né? E aí é que a polícia começa a achar que tem uma coisa muito estranha acontecendo na cidade. Lembrando de novo, uma cidade em que nada acontece, É, né? Tudo muito o pacato e fato tal. novo é essa Fato novo. feira de atrações. Exato, né? Que devia ir de ano em ano, assim. Agora, esse dado é muito importante para a gente discutir, inclusive, o sentido por baixo do discurso, né, do filme. Essa coisa da ameaça que vem de fora, de repente, e desorganiza a ordem, né, suposta ali. E o próprio Francis começa a achar estranho, né, o fato de que as pessoas estão sendo assassinadas, meu amigo foi assassinado, e ele e a Yane, que é a mocinha, Uhum. que inclusive é filha do delegado da cidade, começam de fato investigar e chegam à conclusão de que o Caligari tem uma responsabilidade sobre isso, né? Ao que o Caligari tenta fazer com que o Cesare mate a Iane, né? Eu estou resumindo muito, né? Sim, Porque tem sim. as coisas e tal.
mate ela para, inclusive, intimidar, né, as investigações, para mostrar que, enfim, né, não brinque comigo, tal. Enquanto o Francis descobre que, na verdade, o Dr. Caligari ele deixa toda noite um boneco no lugar do Cesare, e quem está cometendo os crimes na cidade é o Cesare, né? Então ele deixa um boneco lá para fingir. Hipnotizado, né? Exato, sob hipnose, né? Só que na hora que aí, de fato, o Cesare invade, essa cena é linda, invade o quarto da Diane e vai matá-la, ele olha e se encanta com ela. E não consegue matá-la, ele tenta sequestrá-la. E foge com ela no que todo mundo acorda, o pai dela acorda, o irmão acorda, a cidade inteira acorda e começa a perseguir o Cesare. E o Cesare tem um mal súbito. Essa parte é meio estranha porque a morte do Cesare no filme, ela é muito Deus ex machina, assim. De repente ele se cansa, cai morto, assim. Ele tem uma parada cardíaca fulminante, assim, né? É o que dá a entender. Mas também tem um sentido muito forte isso, né? E aí, a essa altura, o Francis já descobriu que, na verdade, o Dr. Caligari não é doutor porcaria nenhuma. Ele é, na verdade, um louco obcecado por um verdadeiro Dr. Caligari que teria existido séculos atrás na Alemanha, e que esse Dr. Caligari, sim, tinha um sonâmbulo chamado Cesare que ia por aí, perambulando por feiras. Esse Dr. Caligari do filme, na verdade, é um diretor de hospício louco que pegou para ele um paciente que ele achou que tinha as condições perfeitas para ser o sonâmbulo dele. Bom, acontece que nesse momento ele é encarcerado, né? Ele é preso pela força policial, colocado em camisa de força e trancado dentro de uma cela do sanatório, né? Essa história que eu contei é a história original conforme o Karl Mayer e o Hans Janowitz queriam contar. Só que quando esse roteiro chegou na mão do Eric Palmer, ele inclusive teria pedido auxílio ao Fritz Lang, que deveria ter dirigido o filme, mas não pôde porque estava ocupado com outro filme, pediu para o Fritz Lang dar uma alterada na história, né? Falou, ó, coloca aí alguma coisa assim que deixe isso aqui, né, mais potente. E é aí que entra a versão cinematográfica, porque depois dessa apreensão, né, dessa reclusão do Dr. Caligari, vale dizer que o filme começa com um flashback, isso é uma coisa também um pouco inédita, julgo eu, na história do cinema naquele Não era momento, né? muito usual ainda. Não era usual, né? Então a gente tem a vida do bombeiro americano que o rapaz está sonhando lá com o É, negócio. o Griffith já tinha usado também um pouco de flashback no Nascimento de uma Nação, mas era algo ainda muito. Não era uma coisa assim comum ainda. Exato. Então, o filme, na verdade, ele inicia com o Francis conversando com um velho num banco, que a gente não sabe se é uma praça, se é um parque, falando para esse velho como que os espíritos existem e como que esses espíritos destruíram a vida dele, né? Aliás, o velho está falando para ele. Daí ele diz: Bom, você teve problema com os espíritos, eu vou te contar um negócio que aconteceu comigo com gente de verdade. E aí conta toda essa história que eu resumi até agora. Lá, Uhum. depois que o Caligari está preso, voltamos aos dois, ao velho e ao Francis, conversando. E o Francis levanta, dá tchau, né? E vai. E aí a gente começa a perceber que o Francis está num lugar esquisito, é um pátio, assim, né? Como se fosse um pátio. E todas as pessoas que passaram por ele durante o filme estão lá na condição de meio loucos, assim. O Cesare, que tinha morrido, está lá olhando para uma florzinha. A Yane tá lá como uma mulher que fica delirando também. Até que ele começa a achar tudo aquilo muito estranho e vão chegando os médicos junto com o diretor do hospício, que é o Caligari. E aí o Francis olha aquilo e fica maluco, fala: Meu Deus do céu, ele é o Caligari, vocês precisam prender ele, esse homem é louco. Só que ele é contido, Francis é preso, amarrado em camisa de força e levado para a cela. E esse doutor Caligari olha para ele e fala: Bom, agora que eu sei qual que é o seu problema, qual que é a sua obsessão com esse doutor Caligari, eu posso curá-lo.
E o filme termina com aquela íris fechando no rosto dele, né? Aquele rosto assim intimidador fechando, e o filme termina aí. Ou seja, na verdade, a gente assistiu a um delírio de um louco. Aham. Agora, o mais importante disso é o que está por trás, porque se a gente olhar, por exemplo, alguns estudos profundos do gabinete do Dr. Caligari, tipo esse aqui, ó, de Caligari a Hitler, né, do Hitler. Siegfried Kracauer, que vai mostrar como os alemães tinham uma propensão a adotar um salvador, né, desde sempre, né, desde o final da Primeira Guerra Mundial, e o cinema, principalmente o cinema expressionista, mostra isso, mostrando a ascensão do fascismo. E tem a Lotte Eisner com a Tela Demoníaca também, né? São os dois livros aí obrigatórios para compreender. O Karl Mayer e o Hans Janowitz, como eles foram rapazes que muito jovens foram à guerra e viveram tudo aquilo que agora a gente pode ver no Nada de Novo no Front, né? Aquele horror, Sim. aquela indústria da morte mesmo, né? O Karl Mayer, ele foi ferido e ele passou uma temporada num daqueles hospitais de guerra. E lá ele foi muito mais torturado do que tratado, porque davam remédios para ele, tentavam tratamentos pouco ortodoxos, os médicos eram pessoas extremamente frias, então ele saiu de lá mais perturbado do que entrou. E com E, muita o, inspiração, né? e com muita inspiração. E o Hans Janowitz tinha na memória dele uma história que ele havia vivido com uma moça lá em Praga antes da guerra, que ele namorava, tinha lá um namorico, um flerte com uma moça e marcou com ela de encontrar um dia num parque de diversões. Quando ele chegou lá, o parque estava cheio de policiais, porque a moça estava lá morta, foi encontrada morta. E ele viu umas pessoas estranhas, uma pessoa estranha assim no meio do mato e tal, pode ter sido também imaginação dele. Então eles juntaram essa questão dos desmandos psiquiátricos dentro dos hospitais daquela época, na Primeira Guerra, com essa história do Hans Janowitz, essa história pessoal, imaginando criar uma metáfora de como é perigoso você confiar numa força quase que sobrenatural, que é o Estado, e era o Estado alemão, Uhum. e confiar a sua vida e morrer por essa força, né? A Alemanha, no Caligari, é representada claramente pelo Cesare, né? Que está sonâmbulo, que está comandado, que comete as atrocidades sem saber. E é importante dizer que a Primeira Guerra era Uhum. muito desejada pelos alemães antes do início do conflito, justamente porque o Estado investia nesse belicismo da opinião pública. A Uhum. ideia era essa, né? Quer dizer, por isso que o Caligari tinha que ser encarcerado no final. Com essa adição da virada do plot, né, do plot twist que o Eric Pomer exigiu, o Krakauer vai dizer que inverteu completamente o discurso do filme. Porque no momento em que o Caligari olha para o Francis e fala: Você é louco, você é obcecado pelo Dr. Caligari, agora que eu sei o que você tem, eu posso te curar. Ah. Ou seja, se torna necessário que haja uma força maior para poder curar a mente daqueles que sofrem, né? Uhum. Então, esse que é o grande fascínio que o filme desperta, né? E Doni, estamos chegando ao final dessa conversa. Temos assunto para fazer vários programas sobre o Caligari, Com mas certeza. quem quiser acompanhar teu trabalho, ter acesso a uma boa edição do filme, venda esse peixe agora no final. Onde ver Maravilha. o Ótimo. Caligari e onde encontrar mais sobre o teu trabalho. Legal. Quem quiser assistir ao filme O Gabinete do Dr. Caligari, eu recomendo que vocês vejam no YouTube, porque assim, esse filme, quando eu o assisti pela primeira vez, ele foi exibido na TV Cultura, no dia 1º de outubro de 1993. Foi Você quando eu lembra tomei bem o contato. dia, né? Lembro o dia, lembro o efeito que me fez, lembro que eu nunca mais fui o mesmo. Eu tinha 13 anos de idade e aí fiquei assim, né? Graças ao Caligari, né? Minha vida mudou completamente com esse filme. Aquela cópia, hoje em dia, vocês conseguem encontrar. Eu vou depois passar para o Marden os links, inclusive para ele deixar na descrição do vídeo. Aquela cópia, Certo. hoje em dia, está no YouTube, mas ela está ruim e vale pela trilha sonora dela, porque talvez é a melhor trilha sonora já usada para ilustrar o gabinete do Dr. Caligari. Fora essa cópia,
eu recomendo qualquer uma que tenha os contrastes de cor originais, porque havia o tingimento do filme de azul, de verde. Isso é muito fácil, porque se o filme começa com os créditos em letras expressionistas, né? Ou seja, como essas letras aqui de A Uhum. Tela Demoníaca, e num tom de verde, pode assistir que é uma boa cópia. Evitem a cópia que foi lançada nos Estados Unidos. É uma cópia que ela está toda em preto e branco, foi tirada todo o tingimento e tira muito do sentido do filme. A duração é menor, então existe aí a supressão de cenas do filme. É, o que prejudica muito, a qualidade está ruim, e os intertítulos, que também são escritos em letras expressionistas, foram todos colocados com uma letra qualquer lá. Então vocês logo vão identificar. Se vocês jogarem no YouTube o Gabinete do Dr. Caligari e vier uma cópia assim, tipo com 50 minutos, 55 minutos, pula, não é essa. O filme tem 80 minutos, quase 80 minutos, 75, 76 minutos, originalmente, né? Mas eu vou passar os links para o Marden depois colocar na Beleza. descrição para vocês poderem chegar mais rápido, sem ter que passar por essa cópia horrorosa. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho de crítico, de cinéfilo crônico e curioso contumaz, como eu costumo dizer, é só ir lá no meu canal Uma Teia de Ideias, em que eu converso sobre primordialmente cinema e artes visuais, estética e artes visuais, porque são as áreas em que eu atuo, né? A minha área de formação, no mestrado, no doutorado, eu pesquisei essas relações entre as vanguardas históricas, entre elas o expressionismo, e o desenvolvimento do cinema. Então, eu falo bastante sobre essa relação entre cinema e história da arte e outros temas de curiosidades, né, ligadas aí às humanidades, filosofia, fenomenologia, psicanálise, enfim, né, porque tudo acaba confluindo. O cinema abre essa porta e as artes visuais abrem essa porta para discussões transdisciplinares. Então, convido vocês para conhecer e já estou convidando aqui o Marden para ir lá fazer uma live comigo para a gente bater um papo também, porque Tá nunca é bom. demais falar do que a gente ama, né, Marden? Pois é. Então, Doni, obrigado por essa conversa sobre o Caligari. Tudo que a gente conversou, essas dicas todas do Doni, eu vou deixar na descrição aqui embaixo. E até o próximo Cinemarden. Tchau, tchau, gente.